Também vou pedir vênia ao ministro Carlos Brito, todos os ministros que o seguiram, para entender admissível a DPF. Então, quanto à lesão a preceito fundamental decorrente de eventual interpretação judicial, o que já foi ressaltado também pelo ministro Macarelli, agora enfaticamente destacado pelo ministro Celso de Mello, entendo que ser passível de exame, e não faz muito nós discutimos esse tema quando apreciamos a DPF da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que no seu magnífico voto se destacou a questão referente aos pneus usados. A rigor, naquele caso, fundamentalmente discutíamos a legitimidade de atos regulamentares, mas o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental era um entendimento jurisprudencial firmado que vinha permitindo a importação dos pneus usados. Se Vossa Excelência me permitir, também o plenário do tribunal entendeu admissível a arguição de descumprimento em situações como essa, envolvendo o questionamento de interpretação judicial na DPF 144, de que eu fui relator, que envolveu a questão da suposta inelegibilidade ditada pela vida pregressa dos candidatos. E lá, exatamente, o de que se tratava era exatamente interpretação judicial emanada dos órgãos da Justiça Eleitoral. De modo que, nesse caso, eu também entendo, e eu já tinha notado que, em texto doutrinário, que não parecia haver dúvida de que, dentro dos termos amplos do artigo 1º da Lei 9882, essa hipótese poderia ser objeto de arguição de descumprimento do preceito fundamental, lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Essa é a fórmula do artigo 1º, que resulta também do texto constitucional, até porque se cuida de uma situação trivial no âmbito do controle de constitucionalidade difuso. A rigor, eu até digo que há uma distorção no nosso modelo de controle de constitucionalidade. Nós acabamos não enfatizando que o controle de constitucionalidade talvez mais eminente é aquele que se faz das próprias sentenças judiciais. Nós nos acostumamos a destacar o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos, mas, em verdade, a própria estrutura do sistema difuso enfaticamente realça a importância do controle de constitucionalidade das sentenças judiciais. E, por via transversa, das situações normativas, porque um dado entendimento que se formula, na verdade, fixa uma interpretação, que se consolida. Bem, então, em relação a isso, eu entendo possível a DPF. Também quanto ao parâmetro de controle, eu tenho feito notas ressaltando que este talvez seja um dos grandes desafios do nosso sistema no que diz respeito a preceito fundamental. O que seria preceito fundamental? Nós temos esse desafio, o ministro Eros ironizou que talvez devêssemos ter colocado o texto constitucional como um todo, mas talvez o Constituinte tenha realmente pretendido, se teve êxito ou não, é uma outra discussão, eventualmente destacar aqui determinados postulados, determinados princípios. E isso não é, vamos dizer assim, heterodoxo. Muitos sistemas constitucionais destacam a proteção especial a determinados postulados e a determinados direitos. A própria Verfassung Beschwerde, no modelo alemão, protege os direitos fundamentais e não todo o sistema constitucional. Depois, o modelo desenvolve um sistema de pontos. Também o recurso de amparo no modelo espanhol acaba protegendo determinados postulados ou princípios. Me parece que é nesse contexto que se coloca a nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. De modo que, aqui, claro, nós temos alguns vetores normativos que sinalizam a importância de determinados princípios. Por exemplo, as garantias de eternidade ou as chamadas cláusulas pétreas, constantes entre nós do artigo 60, parágrafo 4º. Ali nós temos um elenco de princípios ou postulados que tem um destaque, um realce, uma relevância, que se descola de todo o texto
constitucional, ou os princípios sensíveis. E quando faço essas notas, eu até chamo a atenção para um texto notável do ministro Castro Nunes, na representação 94, quando ele discutia aqui a interpretação de princípios sensíveis. Então ele dizia, uma página que é memorável, que me parece aplicável hoje à interpretação do preceito fundamental. Claro que, focada à época, nos princípios sensíveis, era o início da nossa aventura em matéria de representação interventiva, né? Na verdade, a representação 94, aqui por um problema de uso de livros da burocracia regimental, a primeira representação é a de número 93, portanto a 94 é a segunda representação interventiva que se fez. Mas dizia ele então, num trecho memorável, os casos de intervenção prefigurados nessa enumeração se enunciam por declarações de princípios, comportando o que possa comportar cada um desses princípios como dados doutrinários que são conhecidos na exposição do direito público. E por isso mesmo ficou reservado o seu exame, do ponto de vista do conteúdo e da extensão e da sua correlação com outras disposições constitucionais ao controle judicial a cargo do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer com estas palavras que a enumeração é limitativa como enumeração. A enumeração é taxativa, é limitativa, é restritiva e não pode ser ampliada a outros casos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas daí então dizia ele, mas cada um desses princípios é dado doutrinário que tem que ser examinado no seu conteúdo e delimitado em sua extensão. Daí decorre que a interpretação é restritiva apenas no sentido de limitar aos princípios enumerados. Não o exame de cada um, que não está nem poderá estar limitado, comportando necessariamente a exploração do conteúdo e fixação das características pelas quais se define cada qual deles. Nisso consistindo a delimitação do que possa ser consentido ou proibido aos Estados, porque se tratava de princípio sensível. Então eu dizia, essa orientação consagrada pelo Supremo para os chamados princípios sensíveis há de se aplicar à concretização das cláusulas pétreas e também dos chamados preceitos fundamentais de forma geral. É o estudo da ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas relações de interdependência que permite identificar as disposições essenciais para a preservação dos princípios basilares dos preceitos fundamentais em um determinado sistema. Tal como ensina Gomes Canutilho, em relação à limitação do poder de revisão, a identificação do preceito fundamental não pode divorciar-se das conexões de sentido captadas no texto constitucional, fazendo-se mistério que os limites materiais operem como verdadeiros limites textuais implícitos. Destaque um juízo mais ou menos seguro sobre a lesão de preceito fundamental, consistente nos princípios da divisão de poderes, da forma federativa do Estado ou dos direitos e garantias individuais, exige preliminarmente a identificação do conteúdo dessas categorias na ordem constitucional e especialmente nas suas relações de interdependência. Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio. Em outras palavras, quando discutimos princípio federativo, podemos ter a lesão ao princípio federativo como lesamos uma cláusula como a da imunidade recíproca. Não é? Ou no caso específico de que estamos a falar, em que não se trata apenas da competência da justiça eleitoral, mas do devido processo legal, do juízo natural, não é? Nós sempre dissemos que isso é ofensa indireta. Na verdade, é ofensa ao preceito fundamental, tal como ele se apresenta. Ou, no caso específico, como diz, o devido à questão mesmo da democracia representativa, tal como está posta. E digo, inclusive, isto, o próprio Supremo tem realizado essas associações como demonstra o reconhecimento do princípio da anterioridade como cláusula pétrea, a despeito de não estar listado no artigo 5º da Constituição, aquela Constituição que se fez na DIN 939, quando se discutiu do IPMF. Portanto, embora não constante do elenco do artigo 5º, o Tribunal entendeu que não só era garantia fundamental, como cláusula pétrea insuscetível de alteração. Portanto, se Vossa Excelência permite, por favor. Se Vossa Excelência permite, a Constituição me parece autoexplicativa.
Preceito fundamental é um preceito que a Constituição diga que é fundamental, adjetivo de fundamental. O título primeiro, por exemplo, tudo que se contém ali é fundamental, porque a Constituição diz dos princípios fundamentais. Tudo que se contém no título de número 2, do artigo 5º ao 17, é fundamental, porque a Constituição assim o diz, dos direitos e garantias fundamentais. Agora, fora desses dois sítios topográficos, né? Sítio topográfico é uma expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello. Fora desses dois espaços, desses dois locos, pode haver preceito fundamental? Pode. Se o preceito fora desses dois locos tiver por objeto reforçar um preceito fundamental, densificar um preceito fundamental. Por exemplo, a liberdade de imprensa. Artigo 220 é preceito fundamental porque tonifica, robustece a liberdade de pensamento, que é preceito fundamental, a informação, que é preceito fundamental. Aí o que se tem é um preceito fundamental, liberdade de informação, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a comunicar a sua natureza, a comunicar a sua fundamentalidade, há um outro preceito que, embora não nominado de fundamental, o reforça, o densifica, o tonifica. Mas, pela interpretação que nós estamos dando hoje, nós estamos alargando em demasia o conceito de preceito fundamental. Eu agora já estou preocupado, doravante, não em saber o que seja preceito fundamental, mas em saber o que não seja. O que não é preceito fundamental? Porque está se alargando demais o conceito de preceito fundamental. Mas eu digo isso com todo respeito, com toda a vênia, etc. Senhor presidente, aqui já foi dito por Vossa Excelência, por outros eminentes juízes do tribunal, o que está em jogo não é apenas, insista-se, uma regra de competência inscrita na Constituição, mas o desenvolvimento e a vinculação e a íntima associação daquela regra com postulados impregnados de caráter fundamental. O que se busca aqui é, na verdade, preservar a integridade de princípios que dão essência, que corporificam a democracia representativa, a legitimidade da representação popular, a observância do postulado do juiz natural e o respeito ao devido processo eleitoral, que representa uma fórmula impregnada de um conteúdo que envolve o cidadão eleitor, o cidadão candidato e o próprio Estado representado pelos órgãos da justiça eleitoral. Na verdade, esse é o desenvolvimento que se dá a partir da impugnação deduzida na presente sede processual. É esta associação, não é, de princípios fundamentais que podem eventualmente ser lesados a partir da discussão que, de modo mais explícito, se deduziu e se situou no âmbito da presente arguição de descumprimento. Ministro Celso, Sua Excelência me permite? Por favor. Não. Como disse o ministro Carlos Brito, com muita propriedade, basta buscar na própria Constituição, no texto da Carta Magna, os princípios fundamentais, os preceitos fundamentais. Eu ouso dizer que, além daqueles que Vossa Excelência tão bem arrolou, parece que não há dúvida nenhuma que os preceitos arrolados no artigo 34, inciso 7º da Constituição, que autorizam a intervenção da União nos Estados, são preceitos dessa natureza. E quais são eles? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Exatamente aqueles aos quais fez alusão o eminente ministro Celso de Mello. Porque quando se discute a competência da justiça eleitoral, pode-se estar, em tese, afrontando exatamente esses primeiros princípios aqui, arrolados no inciso 7º do artigo 34, exatamente na linha A. Direitos da pessoa humana, que inclui o devido processo legal. E eu entendo... Bom,
Mas estes são princípios, inclusive, que a doutrina denomina de essenciais. E são princípios tão essenciais que conferem identidade à própria Constituição. São, digamos, são aqueles core rights, não é, que são tão impregnados de fundamentalidade que, se desrespeitados, descaracterizarão a própria essência, a própria identidade da Constituição. Daí a necessidade de se proteger tais postulados mediante a utilização daquilo a que se referiu o eminente ministro-presidente, das cláusulas de eternidade, não é? Da garantia de eternidade veiculada pelas cláusulas pétreas. Por quê? Porque a ofensa a esses princípios sensíveis e dotados de fundamentalidade representará uma ofensa ao próprio espírito da Constituição e àqueles valores que lhe conferem identidade. A identidade da Constituição, o espírito da Constituição, a alma da Constituição reside precisamente nesses postulados. Mas se Vossas Excelências me permitem, com o devido respeito, na verdade, o caso aqui, a meu ver, é muito simples, está se discutindo regra de competência. Exato. A levar a sério o argumento de que aqui, atrás da regra de competência, está envolvida a discussão de princípios fundamentais constitucionais, qualquer regra de competência e qualquer regra de processo envolve indiretamente, porque qualquer juízo que seja competente pode ter uma causa cujo objeto sejam normas constitucionais fundamentais. Em outras palavras, se a competência em si esconde atrás de si a discussão de normas fundamentais, qualquer regra de competência, assim como qualquer regra processual, envolve potencialmente discussão de normas fundamentais. Em outras palavras, nós vamos poder discutir na ADPF qualquer norma jurídica. Perfeito. Não, mas que é verdade que a partir da própria ponte dos direitos fundamentais, do artigo 5º, nós podemos discutir não toda e qualquer norma da Constituição, mas certamente uma série de temas ligados. Qualquer regra processual, ministro, é redutível ao princípio do devido processo legal. Por isso que eu estou dizendo, e a partir daí nós podemos discutir, na verdade. Nós vamos transformar a ADPF porque veja, no remédio jurídico. Veja que até agora, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a propósito da ADPF, nós podemos ter muita dúvida sobre o que seja preceito fundamental, mas nós não temos nenhuma dúvida de que os direitos e garantias individuais estão entre os preceitos fundamentais. E a partir daí, obviamente, nós já temos um amplo parâmetro de controle previamente definido. Mas então eu só queria concluir esse tópico dizendo o seguinte, que tendo em vista as interconexões e interdependências dos princípios e regras, talvez não seja recomendável proceder-se a uma distinção entre essas duas categorias, fixando um conceito extensivo de preceito fundamental abrangente das normas básicas contidas no texto constitucional. Essa é a minha posição, que eu já vinha sustentando em texto doutrinário, permitindo essa densificação. Princípio federativo e aquilo que lhe dá tessitura, aquilo que lhe dá ossatura, as regras de competência, inclusive, contidas no texto constitucional, ou separação de poderes e as regras que também dão dimensão no próprio texto constitucional. Portanto, não exclusivamente o postulado, mas o seu eventual conteúdo. Em relação ao outro tópico, a questão da controvérsia, também entendo que aqui esse tópico, se fosse o caso, o ministro Marco já o ressaltou bem, né, o próprio texto legal diz que será exigido se for o caso, não é? Admitindo implicitamente o ajuizamento, ainda que não se tenha a diversidade de enfoques no âmbito do judiciário. Você citou do Código Eleitoral? Não, do Código Eleitoral? Ou foi da Constituição? Não, quanto a essa matéria? Quanto a essa matéria, a Lei 9.882. Qual foi o texto? O artigo 3º, inciso 5º. Se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental, se for o caso, que se considera violado. E aqui também mostrava o ministro Celso
que esta cláusula está voltada ao modelo. Porque senão, presidente, se não fosse assim, seria potencializar em demasia a atividade uniformizadora da jurisprudência. E a DPF tem um objetivo mais nobre do que simplesmente uniformizar a jurisprudência. Eu também, em relação a isso, acompanho as posições já aqui externadas a propósito. E, finalmente, quanto à existência ou inexistência de outro meio eficaz, nós já tivemos oportunidade até de discutir isso amplamente a partir da DPF 33, quando fixamos que esse juízo de subsidiariedade não poderia se fazer de uma forma literal. Quer dizer, não é a simples existência de um meio outro que afasta a utilização da DPF, porque ela, como processo objetivo, visa sanar de uma vez por todas a lesão causada pelo poder público. Então, a existência de mecanismos eventuais de proteção de caráter individual não elide, não afasta a utilização da DPF. Mas o que se demonstrou aqui, a partir do voto do ministro Marco Aurélio, é que, de fato, a proteção efetiva na espécie resulta quase nula. Mesmo a utilização do recurso extraordinário aqui vem sendo limitada e a própria prática hoje do afastamento quase que contínuo, afastamento quase que imediato, está a revelar isso de forma muito clara. E a jurisprudência, portanto, a nossa leitura hoje do artigo 4º, parágrafo 1º, tem sido essa de emprestar efetividade ao próprio instrumento, o que é condizente com também o entendimento que muitas cortes têm desenvolvido a propósito do recurso de amparo ou do recurso constitucional, que também adotam a cláusula de subsidiariedade, que a Corte deve se manifestar para proteger direitos fundamentais, para permitir que a sua decisão seja efetiva. Também aqui, então, eu faço a leitura desses textos já desenvolvidos apenas para ressaltar que me parece cabível inteiramente a aplicação do cabimento ou da aceitação da DPF neste passo, porque na prática, inclusive tem se revelado isso, não há meio eficaz para buscar a pretensão desenvolvida no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a jurisprudência definida pelo TSE. De modo que, pedindo vênia ao eminente ministro Carlos Brito e a todos que o seguiram, eu também acompanho a posição que foi definida a partir do voto do ministro Eros, depois reforçada pelo voto do ministro Carne, do ministro Lewandowski, do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello, procurando o resultado, dizendo, portanto, que o tribunal admitiu. Mas foi suscitada uma questão pelo ministro Celso de Mello que agora o tribunal não deu resposta. Se é exigível ou não procuração com leis especiais, se for o caso, assim como na de 2017, você vai determinar o julgamento de diligência ou não. Sobre porque essa foi uma questão formalmente suscitada pelo senhor advogado-geral da União. O Supremo Tribunal Federal, desde a DIN 2187 da Bahia, de que foi relator o senhor ministro Otávio Galotti, firmou orientação no sentido de que as procurações ou as delegações, quando for o caso, outorgadas pelos autores de ação direta a seus advogados e procuradores, contenham poderes especiais para instauração do pertinente processo de controle abstrato perante esta Corte, com a indicação objetiva do diploma legislativo ou do ato estatal e respectivos preceitos, quando for o caso, que devam expor-se especificamente à impugnação em sede de ação direta, em sede de ação declaratória de constitucionalidade. Posteriormente, a eminente ministra Carmen Lúcia, como relatora da DPF 110 do Rio de Janeiro,
estendeu essa orientação também, a mim me parece corretamente, ao plano do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu me refiro aqui a alguns outros precedentes e menciono, de forma destacada, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que propôs a rejeição dessa preliminar, desde que o autor proceda, o que é simples, a regularização do instrumento de mandato, não é? Produzindo os elementos faltantes nele, instrumento de mandato faltantes. E eu próprio, em sede de ação direta, refiro-me a DIN 4272, de que sou relator, procedi dessa forma, permitindo que o autor, então, regularizasse, indicando especificamente o objeto na procuração, o objeto da impugnação. Isso tudo, nós sabemos, surgiu em função de um conhecido fato, não é, que subjacente àquela ADIM 2187 da Bahia. Mas essa é uma questão, eu diria, não tão grave e que poderia perfeitamente ser objeto de rápida, imediata, simples regularização. Eu acho que manifestaria no sentido de desde que regularizado, não é? Exatamente. Mas, enquanto isso, a liminar... Agora vamos discutir. Vamos discutir agora a liminar. Essa foi uma preliminar suscitada pela se não houver que se faça a regularização. Eu não sei, porque eu não vi os autos, não é? Eu não vi a procuração em si. Eu examinei os autos agora há pouco, e a procuração tem poderes genéricos. Sim. Porque entendi, haverá o que se propôs a partir da manifestação do procurador-geral, que se faça... é que se faça isso a tempo e hora adequados. Sim. O ilustre advogado do Partido Arguente está aqui, poderá perfeitamente regularizar isso prontamente, sem qualquer dificuldade. Sim, mas e o que vamos fazer? Vamos converter o julgamento em diligência ou vamos julgar por irregularidade? Eu, pessoalmente, acolhendo o parecer da outra Procuradoria-Geral da República, eu apenas determino que, intimada a agremiação arguente, ela proceda à regularização, o que certamente sobrevirá, de modo imediato, sem prejuízo do regular prosseguimento deste processo. Vamos supor, ministro, que, estou numa mera conjectura, mas não posso deixar de considerar uma hipótese extrema de que amanhã não seja regularizado. Nós vamos perder tempo aqui discutindo. Nós podemos talvez fixar um prazo, dizendo que se dentro de 15 dias não for regularizada a procuração, são dias. Então, é uma coisa, 5 dias, porque é uma coisa tão breve, é simples. Há uma preocupação já do Tribunal Superior Eleitoral com a celeridade. Por que não se resolve? Eu faço até uma proposta conciliatória. Se converte o julgamento em diligência, mas se for o caso, não tempo ainda continuamos hoje o julgamento. Como? Basta apresentar uma procuração, poder especificar. Presidente, apenas para marcar ponto de vista nessa matéria, como fiz no tocante à ADI, sendo que na ADI haveria um elemento complicador maior, porque o pedido visa declarar a inconstitucionalidade de lei. Aqui se busca, na verdade, preservar direito fundamental. Entendo que, fora daqueles casos em que a legislação exige a outorga de poderes específicos, não cabe ao intérprete, e o preceito encerra a exceção, tem que ser interpretado de forma estrita, criar exigências outras. Entendo que a procuração, em geral, para o foro, serve ao ajuizamento da DPF. O ministro relator apontou o precedente da lava do ministro Galotti, foi relator do ministro Galotti, eu devo ter ficado vencido. Eu não me lembro, foi a DIN 2187. Nós enfrentamos a DPF. E não sei se em ADPF especificamente, Vossa Excelência também referiu. Eu me referi à decisão da ministra Carmen Lúcia, não é?
Agora vencido porque entenderia desnecessária a diligência, eu aplico o 13 do Código de Processo Civil, porque nós estamos no campo originário, né? Eu preconizo a diligência. As razões que levaram o tribunal naquele precedente, 2187 da Bahia, a proceder assim, obviamente não são razões aplicáveis ao caso, mas naquele caso, enfim, aquele determinado mandatário judicial, valendo-se de uma única procuração com poderes genéricos, procuração otorgada por uma certa agremiação partidária, passou a ajuizar a revelia da presidência nacional do próprio partido político, passou a ajuizar várias ações diretas. Tanto que naquele caso... Aí nós caminhamos no sentido de exigir que o Diretório Nacional, né, seja o outorgante dos mandatos, dos poderes. Com essa exigência que se estabeleceu na resolução daquela questão de ordem, o tribunal pôde, enfim, evitar que esse tipo de situação... Até porque depois não era possível desistir. Cabe a diligência pelo 13 do Código de Processo Civil, já que nós não estamos no campo recursal. Naquele caso, o PDT, eu não queria impugnar esta lei. Não é? Então, daí o tribunal resolveu uma questão de ordem e estabeleceu essa exigência, que é coisa simples. Não é? E como eu digo, eu repito, não é o caso. Não é? Ficando latente, enquanto não regularizada a representação processual, até a possibilidade de uma desistência implícita do pedido. Bom, portanto, fica fixado o prazo de 5 dias para a regularização e vamos prosseguir agora no julgamento quanto ao referendo da medida liminar. Ministro Eros, Vossa gostaria de se pronunciar? Gostaria de se pronunciar? É curioso, senhor presidente, porque nesse caso meu voto foi simplesmente reproduzir, de modo que eu não estou defendendo o liminar nem apontando em outro sentido. A única coisa que, se eu tivesse que dizer a respeito dela, é que eu espero que o plenário se manifeste. Ministro Preto, você já se manifestou? Eu sou todas as linhas, evidente, pelo não referendo da liminar. Estamos diante de um entendimento sedimentado há 4 décadas, não vejo... Aí, se houvesse perigo em mora, o perigo em mora, a meu sentir, seria inverso também em data vênia. Nós vamos prosseguir se está irregular a votação? Vamos. Entendemos que sim, a proposta do ministro Celso... É sem prejuízo do julgamento. Essa proposta... Porque se está irregular a representação, vamos tentar o saneamento, né, segundo o 13 do Código de Processo Civil, para depois irmos adiante. E deixamos a apreciação do acerto ou desacerto da liminar para uma fase subsequente. Até porque nós caímos numa contradição. Estou dizendo, vamos prosseguir no julgamento, o processo processo irregular. Votos novamente para verificar se todos estão de acordo com a realização da diligência nessas circunstâncias. Vamos então. Quanto à preliminar da Advocacia Geral da União. Na linha do ministro Celso de Mello. Eu vou pedir eventual manifestação em contrário, mas eu vou seguir, eu acompanho o ministro Celso de Mello, na proposta feita. Qual é a proposta do ministro Celso? Pela diligência. Pelo prosseguimento. Pela diligência. Sim, até aí eu acompanho. Mas sem interrupção da... Qual é a eficácia dessa diligência? A solução ortodoxa é essa, preconizada pelo ministro Macoré, pelo ministro Pelucinão. O artigo 13 do CPC realmente determina que se suspenda, não é? Que se dê um prazo. É o pressuposto de desenvolvimento válido do processo. A cassação da liminar. Mas é um pressuposto. Com a liminar, Fica de pé ali, porque nós não adentramos o tema de fundo que o relator trouxe à bancada. Até que haja diligência. Presidente, eu até por ser fato público notório que o eminente procurador é realmente
o representante da agremiação partidária, eu superaria essa deficiência para prosseguirmos no exame da liminar. Essa é a razão pela qual eu fiz essa proposta, salientando que a situação que justificou a resolução da questão de ordem não se aplica ao caso. Mas, de qualquer maneira, há precedentes que precisam ser observados. Mas eles, não é o meu caso, porque eu fiquei vencido nesses precedentes e mantenho o ponto de vista. Mas os precedentes não valerão, então, para este caso? Não valerão, tanto que nós estamos exatamente pela diligência. Pela diligência. Sim, mas é claro. Por isso que está sob o braço. É por isso que se propôs. Posteriormente, a análise da liminar que prosseguiria na data de hoje. Não, eu proporia que nós... Ministro Lewandowski, eu me permito fazer uma ponderação. Essa é uma questão séria, muito séria, que abala a estabilidade política de inúmeros estados da federação, um sem número de feitos em tramitação no TSE que merecem ou prosseguimento ou a efetiva paralisação mantida liminar. O tribunal pautou e reuniu-se para examinar o referendo a essa liminar. Por conta da objeção de ausência de poderes específicos numa determinada procuração que está presente nos autos, e quando nós todos, porque nós todos já passamos pelo Tribunal Eleitoral, temos o conhecimento pessoal de que o eminente procurador é de fato o representante da agremiação, eu não vejo nenhuma dificuldade de superar. No caso e para o momento, a fim de permitir que o tribunal cumpra a finalidade para a qual se reuniu. Não há dúvida nenhuma. Eu estou votando no sentido que se prossiga no julgamento. Só que eu acho que uma determinação judicial sem fixação de prazo é falsa. Que oportunamente se faça uma regularização foi fixado sob pena, 5 dias. Exatamente, sob não pena do julgamento posterior. Porque a liminar não significa o julgamento da causa, nós prosseguiremos. Perfeitamente. Qual é o sentido, presidente? O sentido é que se prossiga no julgamento, o presidente, determinando se o autor regularize aí de duas uma. Ou nós temos como válida o processo a ponto de prosseguir-se no julgamento que passa a ser de fundo, ou temos como irregular a representação processual, não podendo haver a sequência do processo, e baixamos em diligência, sob pena de haver até mesmo uma desqualificação quanto aos precedentes. Não coabitam, presidente, o mesmo teto, dizer-se que está irregular a representação processual e prosseguir-se na apreciação da matéria. No caso, se o convencimento da maioria, não é o meu, eu me sinto muito à vontade, não é o meu. Se o convencimento é no sentido de que está irregular a representação processual e não foi observado o 13 do Código de Processo Civil, que se observe o 13, que se abra prazo razoável, como está no preceito, para que venha a ser saneado o processo pelo autor. Aliás, ministro Marco Aurélio, eu acabei. O artigo 13 diz exatamente isso. Verificada irregularidade de representação, há uma irregularidade, pelo menos foi denunciada aqui, ou apontada aqui. O juiz suspenderá o processo e marcará prazo razoável para ser sanado. Eu vou nesse sentido, eu acompanho o ministro Marco Aurélio. Para suspender o processo, eu também suspenderia liminar no mesmo prazo. Porque o problema é que se suspender agora, fica valendo uma liminar concedida num processo. Mas o fato é o seguinte, eu me lembro, se nós não podemos confirmar a liminar, também não podemos suspendê-la. E mesmo no caso em que se declina da competência, nós costumamos manter a liminar, até que o órgão competente se pronuncie a respeito. A liminar tem que ser mantida. Aí, presidente, senão nós vamos fixar para esse caso concreto o critério de plantão, que gera insegurança. Estamos há 2 sessões julgando esta questão. De modo que eu proporia que
Na verdade, tal como disse o Marco Aurélio, eu entendo que essa jurisprudência do tribunal é uma jurisprudência, o Celso até já explicou, de forte caráter defensivo. Né? E eu mesmo entenderia, tal como Sua Excelência, que seria dispensável essa exigência. E o caso específico, inclusive, demonstrou, era fato de alguém ter recebido uma procuração e passar a impugnar sem consultar a própria vontade da agremiação partidária. É um caso específico, só que se consolidou uma jurisprudência que, de fato, impõe uma restrição. Se nós não estamos hoje em condições de, eventualmente, revisarmos essa jurisprudência, eu subscreveria a proposta do ministro Celso de Mello. Por quê? Porque já estamos, na verdade, em 2 sessões a julgar este caso que é de uma delicadeza política. Sem suspender o julgamento. E claro, o advogado de todos conhecido, o professor Zé Eduardo Alckmin, vai tomar as providências devidas, certamente em 24 horas trará o complemento necessário para a procuração. Eu ouço o plenário sobre o assunto, porque do contrário vamos discutir a mantença ou não da liminar. Qual é a proposta? Apreciar a liminar? Dentro de 5 dias. Olha, Quando o Código de Processo Civil não fixa prazo, o prazo normalmente adotado é de 5 dias. Nós teremos sessões que fixam o prazo. Continuar dando prazo de 5 dias para que seja. Vamos perder mais uma tarde inteira, né? Acompanhando a proposta do ministro Celso de Mello. Não tem eficácia nenhuma, porque se a ação não pode ser admitida, para nós prosseguirmos quanto ao referendo não liminar em seguida. A proposta é prosseguir no julgamento, dando 5 dias no máximo para que o Nós vamos partido da prosseguir. agremiação... Já está admitida a DPF. Em relação à admissão não há nenhuma dúvida. Portanto, aceita essa proposta do ministro Celso de Mello, nós podemos prosseguir no julgamento agora quanto ao referendo da liminar. Tão somente quanto a isso. eu concordo, até por uma questão de economia processual. Ministro, eu vou acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio. Há um artigo 13 do Código de Processo Penal. E eu me lembro que hoje nós admitimos que se tire uma flor do nosso jardim, amanhã que avancem pelo portão. Eu quero ser positivista. Eu acompanho o voto do ministro Marco Aurélio. Ministro aqui Barbosa. Também acompanho a divergência do ministro Marco Aurélio. Ministro Brito se manifesta no sentido da... Acompanho o ministro Celso de Mello. Ministro, como isso sabe, portanto, temos 5. 6, admitido o prosseguimento. Bem, vamos fazer então uma breve pausa e voltamos para agora prosseguirmos quanto ao referendo.